Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, a vontade é ficar nesse fogo, mas tem mais fogo de Deus para vir essa noite. Tem mais alimento, tem mais maná preparado, tem mais uma porção dos céus que o Senhor preparou para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Senhor ainda tem muito mais para liberar a nós nessa noite? Amém, igreja? Glória a Deus. Quero fazer um convite antes. Nossos teens abriram um espaço aqui, que eles foram para o momento de estudo deles lá da palavra. Eu queria convidar você que está aí atrás, se possível, se não pode ficar aí, mas ocupar esses lugares aqui na frente, para nós ficarmos mais pertinho. Tá frio? Tava, né? Porque aqui já tá calor, irmão. Mas para a gente poder estar um pouquinho mais juntos nessa noite, nesse culto, adorando e servindo ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos passando, dando sequência nesse início de culto, né? Tá dando sequência, iniciando o nosso momento de palavra, de estudo da palavra, né? E toda quinta-feira, como vocês sabem, nós estamos com o tema de aprendendo com. Nós já estamos numa jornada aí, eu nem sei quantos meses, mas uns 4 meses já, sabe? Acho que uns 4, 5 meses já nessa jornada de cultos de quinta-feira. A gente da mídia estava até pensando em lançar o Viva Flix, para você poder maratonar lá as pregações, as palavras que nós temos no canal do YouTube lá, com cada palavra linda e dos céus que o Senhor tem liberado para nós, amém? E o Senhor, Ele continua a nos ministrar nessa sequência de estudos, e hoje nós vamos sequenciar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar o tema. Eu queria que antes você abrisse comigo lá, primeiramente no livro de Marcos capítulo 4. Primeiramente nós vamos ler Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Do verso 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Verso 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Vamos pular agora, voltar um pouquinho lá para Mateus capítulo 14. Vamos ler uma outra passagem que está lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso do 22 ao 26. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Verso 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por mais um instante.
Pai querido, nós queremos apresentar diante de Ti, colocar diante de Ti esse momento de estudo, este momento da Tua Palavra. Espírito Santo, como nós já declaramos aqui, tens total liberdade para fluir neste lugar. Pai, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, para compreender a revelação daquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos alimentar nessa noite. Pai, eu coloco a minha vida, o meu coração, a minha mente diante de Ti agora. Que não venha ser o Renan falando, o Renan ministrando, mas que o Teu Espírito tenha total liberdade para fluir pela minha vida. E que saia da minha boca, Deus, as Tuas palavras, ó Deus. Aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado, ó Pai. Para que possamos sair, Jesus, dessa noite alimentados, renovados e transformados. É assim que nós oramos, nós consagramos a Ti este momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pensei que vocês iam estar um pouquinho mais animados depois do fogo que o Dani tacou aqui. Destravou. Nós acabamos de ler duas passagens que são muito conhecidas já. Eu acredito que todos aqui, se não todos, a grande maioria já ouviram falar dessas passagens. As duas passagens ali onde os discípulos, eles, num momento, enfrentam uma tempestade. E o tema do estudo dessa noite, o tema do nosso culto dessa noite é aprendendo com Jesus, os discípulos e as tempestades. Aprendendo com Jesus, os discípulos e as tempestades. Nesses textos que nós acabamos de ler, nós vemos dois cenários. Em um deles, Jesus estava ali ensinando a multidão, trazendo ensinamento através de parábolas, ministrando, curando. E em um dos momentos, Jesus, ele ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem adiante, que depois ele encontraria, que depois ele estaria presente. E então os discípulos entram no barco, saem adiante, e quando já estão em alto mar, eles se encontram ali, se deparam com ventos fortes, com talvez uma alta tempestade no mar, e se apavoram. Em outro cenário que nós lemos, na outra passagem, nós já vemos um cenário pouca coisa diferente. Jesus está ali já dentro do barco ensinando à beira do mar. Só que naquele cenário Jesus já está no barco. E como a palavra nos diz, do jeito que ele estava no barco, ele sai dentro do barco junto com os discípulos para atravessar para outra margem. E com Jesus ali no barco, eles enfrentam novamente, como no outro cenário, uma tempestade também, na qual os amedronta e fazem viver momentos ali que nós vivenciamos. E nós vamos hoje destrinchar. Nós temos muitas coisas para aprender com essas duas passagens. Só que o nosso tempo, o nosso culto não limita a gente a abranger tanto. Então eu separei aqui alguns tópicos, alguns itens que o Senhor me ministrou enquanto eu estudava. É um esboço que o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração há algum tempo. E hoje ele testificou para mim estar trazendo e estar compartilhando isso com você nessa noite. Assim como edificou a minha vida, eu acredito que vai edificar a sua vida. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, acompanha comigo Mateus 14, versículo 22 ao 24 somente. No mesmo lugar que está aberto, é o último trecho que nós lemos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte a orar. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O primeiro tópico, se você anota, eu quero que você anote. Se você não anota, eu quero que você anote também, para você meditar sobre essa palavra depois. O primeiro tópico que eu quero deixar para você é: Jesus garante o caminho. Amém? Jesus garante o caminho. Renan, por que Jesus garante o caminho? Se nós formos nos atentar no verso 22, tem uma palavrinha ali que muda tudo. E alguns irmãos, talvez, alguns líderes que estiveram no café de pastores que foi feito na nossa igreja, o pastor pregou algo sobre isso. E quando eu vi, eu falei: uau, Deus estava me ministrando exatamente sobre a mesma coisa. E veio para testificar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante. Jesus insistiu para que os discípulos entrassem naquele barco, fossem adiante, e ele não foi junto, ele não estava no barco nesse cenário. Ele se retirou depois que despediu a multidão,
e ele foi para o monte orar. Renan, por que Jesus garante o caminho? Por que ele garante o caminho? Será que Jesus não sabia que lá na frente eles iam passar por uma tempestade? Será que Jesus não sabia que naquela travessia, talvez eles iam se deparar com ondas grandes, com talvez algo que pudesse vir a naufragar o barco, e talvez pudesse gerar pavor diante deles? Eu creio que Jesus sabia. E aqui a palavra, ela nos diz claramente, Jesus não pediu, Jesus não aconselhou, Jesus insistiu. Se nós formos verificar outras versões, a palavra diz, Jesus compeliu, que é insistir, obrigar, forçar eles, dar uma ordem para que eles fossem adiante e atravessassem para o outro lado. Jesus insistiu eles a entrar no barco, ir adiante, e eu acredito que Jesus já sabia que ia passar por essas tempestades. E o que eu quero te dizer com esse tópico talvez intuitivo, Jesus garante o caminho, é que o caminho que Jesus ele ordena para nós, trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida, o caminho que nós trilhamos, o caminho que nós avançamos dia após dia, o caminho da verdade, o caminho de Jesus que nós seguimos diariamente, Jesus ele garante o nosso caminho. E a garantia que nós temos de caminhar com Jesus, de ir sobre uma palavra de Jesus, assim como os discípulos foram e atravessaram aquele rio, é que diante deste caminho, a garantia que Jesus dá, não é que nós vamos atravessar em um mar calmo, mas que talvez nós vamos passar por uma tempestade, mas Ele garante que nós vamos passar, mas Ele garante que nós vamos atravessar. Quem foi que mandou os discípulos entrar no barco e ir adiante? Jesus. Jesus deu uma ordem, e diante de tudo aquilo que os discípulos já estavam vivendo com Jesus, diante de tudo aquilo que eles já estavam caminhando com Jesus, eu imagino, Tony, que na hora ali eles nem pensaram duas vezes, vamos entrar no barco e vamos embora. Vamos entrar no barco e vamos adiante. Só que Jesus não falou como seria essa travessia, falou para eles entrarem. E assim é comigo e com você. Em alguns momentos, Jesus ele vai virar para nós e vai nos mostrar o que nós vamos passar. Assim como ele já deixou relatado na palavra lá em João 16:33, não precisa abrir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em alguns momentos ele vai apontar e vai falar, no mundo vocês vão ter aflições, mas pode seguir firme nesse mundo, sob a minha palavra, sobre aquilo que eu ordenei a vocês, que vocês vão ter aflições, mas eu já venci o mundo. Só que existem alguns outros momentos que Jesus, ele simplesmente vai falar, entra no barco e vai. Entra no barco e avança. E ele não vai falar da tempestade que nós vamos enfrentar. Ele não vai falar da onda alta que vai se levantar e pode nos pegar. Ele não vai falar sobre o vento forte que talvez pode vir ali e gerar medo em nós. Mas se ele falou para ir, ele garante a palavra que ele liberou. Por que ele garante? Porque em todos os momentos ele está presente. Em todos os momentos ele está presente. E eu anotei algo talvez engraçado, Zaf, que eu vou falar, viaja comigo agora. Não leva como heresia, mas viaja um pouquinho comigo. Nós temos um dito popular: mar calmo não faz bom marinheiro. Existe um dito popular. Talvez foi ali que nasceu esse dito, Zafão. Imagina Jesus olhando ali, depois para eles, mar calmo não faz bom marinheiro. Vocês estavam pensando o quê? Conjecturando um pouco com a palavra. O que eu quero te dizer com isso? Até os ditos populares, se nós formos olhar na palavra, já estava falado por Jesus. Até os ditos populares, aquilo que o mundo leva como ditos, como as palavras, já estava ali no ensinamento de Jesus. Jesus talvez não, naquele momento, depois que eles passaram por tudo isso, não disse isso. Mas talvez, se não fosse aquela tempestade, eles não teriam tido aprendizado nenhum. Eles tinham simplesmente atravessado de um lado para o outro. E talvez tinha sido uma travessia normal. E talvez isso não estaria aqui na palavra para nós estarmos discorrendo e estudando nessa noite.
Então que você fique primeiramente com esse primeiro tópico: Jesus, Ele garante o caminho. Aquilo que o Senhor aponta para nós como palavra, como corpo, como igreja, pega, entra no barco e vai. Pega, entra no barco e vai. Aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida como palavra, pega, entra no barco e vai. Porque aquela palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, o Senhor me trouxe aqui para reforçar isso sobre você. Ele garante a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Ele garante a ordem que Ele liberou sobre a sua vida. Somente entra no barco e vai. Entra no barco e atravessa sem olhar para trás. Entra no barco e vai adiante e atravessa. Que no caminho que Ele ordenou a você, Ele garante esse caminho. Toda palavra que o Senhor lança para nós, ela nos respalda de qualquer empecilho que possa alcançar, de qualquer tempestade que possa vir sobre nós. Amém? Abre comigo agora, vamos no outro texto, Marcos 4. Hoje vocês vão ficar, deixa marcado esses dois textos aí na Bíblia que vocês vão pular um pouquinho comigo. Hoje a gente vai ler. É aprendendo como, então a gente vai aprender, vai ler. Marcos 4, nós vamos ler só do 37 ao 39 agora. Acompanha aí, verso 37 ao 39. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém? Aqui nós vemos o outro cenário, na qual Jesus está ali dentro do barco, tirando o cochilo, tirando a soneca dele. E quando eles estão ali em alto mar também, novamente vem essa tempestade, vem os ventos fortes e os discípulos se desesperam. E o segundo tópico que eu quero deixar para você: você não precisa acordar Jesus. Você não precisa acordar Jesus. Mas Renan, os discípulos acordaram ele. Os discípulos acordaram. Mas vamos refletir um pouquinho comigo nesse cenário. Será que Jesus não sabia da tempestade que estava rolando? Será que Jesus não sabia? Vamos voltar um pouquinho. Tudo aquilo que aqueles discípulos estavam vivendo com Jesus, quantos milagres, quantas maravilhas, quantos ensinamentos que eles estavam ali aprendendo de Jesus. Será que eles não sabiam que até dormindo Jesus tinha controle sobre aquela tempestade? Mas em certo momento ali eles param e acordam Jesus. Você não precisa acordar Jesus. Você só precisa reconhecer e ter plena convicção que Ele está no barco com você. Porque eu tenho plena certeza e convicção, se os discípulos naquele momento tivessem um entendimento e o conhecimento de quem está ali com Ele, meu irmão, eu acho que eles iam tirar uma soneca junto com Jesus. Eu acho que eles iam pegar, sentar ali do lado, tá tranquilo, o mestre está aqui com a gente. O mestre está aqui com a gente. Do pior que possa acontecer, a gente está com ele. Eles já seguiam aquele mestre Jesus há quanto tempo? Eles já caminhavam com Jesus para talvez conhecer Jesus há quanto tempo? Há quanto tempo eles já estavam ali lado a lado, ensinamentos, parábolas, milagres, maravilhas acontecendo. Eles vendo o poder de Deus manifesto através de Jesus. E ali vem uma tempestade, o barco balança um pouquinho, e aí eles já vão lá. Eu fico imaginando Tony Jesus acordando. Meu Deus. Imagina, se é com você, se alguém te acorda. Tem uns irmãos que já dá risada e já olha para o lado. Imagina Jesus naquele momento. E Jesus simplesmente, quando é acordado, você pode reparar que ele nem fala primeiramente com os discípulos. Mara, calma, tempestade para, e tudo se cessa, e depois ele vem e fala com Jesus. Se Jesus ele está no barco,
você não precisa acordar Jesus. Você não precisa se preocupar em despertar Jesus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos uma palavra, nós temos um direcionamento de Deus, e nós estamos caminhando num propósito com Jesus. Nós estamos numa caminhada de vida com Jesus. E muitas vezes nós olhamos aqui para este cenário a acordar Jesus. Sabe como nós acordamos Jesus olhando o nosso cenário? Quando nós já temos uma palavra, nós já temos um direcionamento, e nós vamos lá: Jesus, mas é isso mesmo? Mas o Senhor tem certeza? Testifica na minha vida. Jesus está no barco comigo, Jesus está no barco com você. Jesus deu a palavra, está junto, e nós queremos mais, algo mais da parte dele, sendo que só a presença dele basta. A presença de Jesus é suficiente. Mesmo em meio ao barco, em meio à tempestade, no mar calmo ou no mar agitado, a presença de Jesus é suficiente. Ele abrindo a boca e falando algo, amém. Se ele não abrir a boca e não falar nada, mas eu já tenho um direcionamento, amém, eu sigo nesse direcionamento, e sobre essa palavra eu vou. Se ele estiver acordado ali falando mais, amém, mas e se ele estiver descansando? Não está falando mais nada, porque é aquilo que ele quer cumprir a princípio na nossa vida, e nós queremos mais, mas ele quer cumprir aquilo. E aí nós ficamos acordando Jesus: mas Jesus, e aquela outra coisa? Mas Jesus, e aquele outro? Mas Jesus, e isso aqui que eu tenho no meu coração de viver? Mas Jesus, e essas promessas aqui? Mas Jesus, olha essa tempestade aqui. E Jesus está lá descansando, por quê? Como o profeta dizia, está escrito na palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Ele já sabe os pensamentos que tem ao meu e a teu respeito. Nós precisamos somente seguir com Jesus no barco, sabendo que Ele está no barco. Nós não precisamos acordar a Jesus. Eu e você não precisamos despertar Jesus para nada, porque Ele já tem os planos definidos para mim e para a sua vida. Vamos para o próximo tópico, o terceiro item, que linka diretamente com esse. Volta lá em Mateus agora. Vamos pular um pouquinho aí. Vou fazer vocês abrir e fechar a Bíblia um pouquinho hoje. Mateus 14, nós vamos ler o verso 26 agora só. Mateus 14, 26. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Terceiro tópico, terceiro item que eu quero trazer para vocês, igreja. Por que não reconhecemos Jesus? Por que não reconhecemos Jesus? Nós acabamos de falar nestes cenários, nos dois cenários, os discípulos, eles já tinham uma vivência com Jesus. Os discípulos, eles já caminhavam com Jesus. Eles já viam tudo que Jesus fazia. Será que eles não conheciam a fisionomia de Jesus? Será que eles não sabiam quem era Jesus? Ah, Renan, mas talvez estava à noite, estava escuro, tempestade. Ah, meu irmão, a presença de Jesus é irreconhecível em qualquer cenário. A presença dele em qualquer cenário, ela é irreconhecível. Mas mesmo os discípulos ali caminhando com Jesus, dia e noite, acompanhando Jesus enquanto a multidão estava ali atrás, participando de todos os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres e as maravilhas que Jesus fazia, eles olharam para Jesus vindo de encontro a eles ali no barco: é um fantasma. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Por que nós não reconhecemos Jesus? E aí talvez nós como igreja hoje, anos depois, milhares de anos depois estudando isso, nós falamos: mas meu Deus, como, Tony, eles não conseguiram fazer isso? Como eles não conseguiram identificar? Mas eu e você fazemos o mesmo. Eu e você fazemos o mesmo. Como, Renan, nós fazemos o mesmo? Nós cultuamos, nós congregamos, nós temos uma vida com Deus, nós fazemos devocional, nós até jejuamos. Mas quando o vento bate e vem a tempestade, nós ficamos desesperados, pensando: quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar?
E muitas vezes, talvez, nós olhamos para os discípulos ali e talvez subjugamos eles por aquilo que eles viviam, mas eles estavam face a face com Jesus ali, não conseguiram reconhecer. Só que nós, hoje em dia, nós temos esse acesso face a face a Ele. Nós temos intimidade, nós oramos, nós buscamos. Jesus, Ele fala conosco, Ele se revela a mim e a você. Só que muitas vezes, quando se levanta a tempestade, quando se levanta o mar, quando se levanta as ondas para nos derrubar, Jesus vem em nossa direção e nós não conseguimos enxergar que Ele está vindo na nossa direção. Nós não conseguimos enxergar que é Ele que está vindo para nos auxiliar e para acalmar a tempestade. E muitas vezes nós fazemos assim como os discípulos. Nós não reconhecemos a Jesus pelo simples fato de uma onda, de uma dificuldade se levantar. Não precisa levantar a mão, não precisa, só para você refletir. Quantas vezes você não ficou, como diz a palavra aqui, aterrorizado e assustado mediante uma tempestade? E quantas vezes nesse momento Jesus estava vindo ao seu encontro e você não viu? Você não precisa dizer. Eu falo por mim, eu já tive algumas. E quantas vezes nós acabamos agindo dessa forma? E quando essas tempestades se levantam, nós, assim como os discípulos, nós gritamos desesperados. Uma voz ecoa em nós de grito de desespero e às vezes o que Deus quer de nós não é a nossa voz, mas é a nossa visão. Às vezes o que Deus quer de nós não é o nosso grito, escutar a nossa voz, mas que nós possamos simplesmente abrir os olhos e ver que Ele está vindo ao nosso encontro. Porque eu tenho plena certeza que toda dificuldade, toda tempestade, tudo aquilo que nós passamos, Jesus, Ele sempre está presente. Ou Ele vai estar presente no barco dormindo, como nós lemos, ou Ele não vai estar no barco, mas quando nós levantarmos os olhos, Ele vai estar andando sobre o mar, vindo à nossa direção. Não importa o cenário, Deus sempre se faz presente. Deus sempre está presente, não importa o cenário. E muitas vezes, na grande maioria delas, nós nos desesperamos, nós começamos a gritar, nós começamos a nos tremer, começamos a nos desesperar, sendo que não há motivo para nós nos desesperarmos. Nós temos em quem confiar. Nós temos em quem confiar. Nós temos um amigo, um pai, um ajudador. Nós temos alguém que nunca nos abandona. Nós podemos abandonar Ele, mas Ele nunca nos abandonará. Nós podemos falhar com Ele, mas Ele nunca vai falhar conosco. Ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Ele sempre está presente. Nós precisamos aprender a discernir, a não gritar, a gritar menos e elevar os nossos olhos e olhar mais e ver que Ele está vindo ao nosso encontro, ao nosso socorro. Basta nós confiarmos. Basta nós confiarmos que Jesus, Ele está no barco. E muitas vezes nós temos a nossa fé dividida entre uma fé circunstancial e uma fé existencial. Como assim, Renan? Nós só temos ativada em nós aquela fé circunstancial, que nós dependemos de uma circunstância para ter fé. Ah não, se Ele vier acalmar a tempestade, eu tenho fé. Ah, se Ele vir mandar o mar se parar, eu tenho fé. Mas se Ele estiver dormindo no barco comigo, eu não tenho fé. É a fé circunstancial que depende de circunstâncias. E a fé existencial, que a simples existência de Jesus, o Salvador, o Criador, é suficiente para nós. Nós precisamos crer, igreja, em quem Ele é e que Ele está conosco, e não aquilo que Ele pode fazer por nós. E muitas vezes nós acabamos preferindo que Ele faça algo por nós do que Ele esteja conosco dormindo no barco. Sendo que a presença dEle ali pertinho, eu acho que vale bem mais do que tudo aquilo que Ele pode fazer. Sendo que a presença dEle junto de nós vale muito mais do que tudo aquilo que Ele é capaz de fazer. O ano passado eu ministrei muito na célula e Deus tem me feito a viver muitas coisas, e hoje eu entendo que é por conta justamente dessa palavra, porque Ele fala conosco, a gente fala e depois Ele bota a gente para viver, para ver se a gente aprendeu.
Se Deus não fizer nada, Ele faz tudo, Ele já fez tudo. Se Deus não fizer nada, Ele já fez tudo. Se Deus parar de manifestar qualquer coisa hoje, Ele já fez tudo o que tinha que fazer por mim e para você. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já fez o suficiente. O véu se rasgou, Ele já venceu a morte, e nós já temos vida eterna garantida com Ele. Se Ele não fizer mais nada em nosso meio, se Ele não fizer mais nada em nosso favor, se Ele não fizer mais nada por nós, se Ele não manifestar mais nada, Ele já fez tudo. Tudo que Ele já fez e quem Ele é suficiente para que nós possamos prosseguir e fazer morada com Ele na eternidade. Aleluias. Aleluias. Por que nós não reconhecemos a Jesus? Quando o barco agitar, você não precisa ter medo. No meio das tempestades, você não precisa se assustar por qualquer coisa. Não é sobre quem pode, mas é sobre quem está comigo e sobre a palavra que eu estou. Não é sobre quem pode, veio a tempestade, mas quem pode o que? Não. É sobre quem está comigo. Quantas dificuldades se levantam? Hoje o que a gente mais ouve no mundo, igreja, é tempestade, dificuldade. O que nós mais ouvimos dentro da igreja é dificuldade. E isso tem feito, eu vou falar por mim, a minha percepção, não sei se você vai ter a mesma. Isso tem feito muitas vezes eu e você, que estamos com Jesus, que temos Jesus no barco, que temos Jesus caminhando conosco, tem feito nós desviarmos os nossos olhos e a nossa atenção e supervalorizar as dificuldades e esquecer quem está conosco dia a dia. Assim como os discípulos estavam ali com Jesus dia a dia, caminhando, buscando, nós estamos aqui cultuando, estamos aprendendo, estamos vivendo. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não conseguimos olhar Jesus e enxergamos a tempestade, mas não enxergamos a Jesus. Mas eu creio que o Senhor Ele está levantando um tempo onde Ele está abrindo os olhos da igreja. Eu creio onde Jesus está levantando um tempo, onde está levantando está abrindo a minha visão e a sua visão, para que nós possamos ter a visão celestial, aquilo que os olhos humanos não podem ver, aquilo que o mundo não pode ver, aquilo que o mundo não pode compreender. O Senhor está levantando a igreja dele a ter olhos espirituais, a ter uma visão espiritual, a trazer a realidade dos céus sobre a terra, e tudo aquilo que parece loucura aos olhos do mundo, nós cristãos, filhos, nós traremos a existência, porque o Senhor, Ele se alegra em revelar aos seus. O Senhor, Ele se revela a nós, ao mundo não se revela, porque o mundo não o compreende, mas nós o compreendemos, e através da nossa vida, nós vamos levar essa verdade e fazer com que todos vejam quem Ele é, e que Ele está presente em todos os momentos. Aleluias. Aleluia. Meu Deus. Marcos 4:40. Dá um pulinho lá para Marcos de novo agora. É a peteca santa hoje aqui. Você vai pular na Bíblia. Vai ficar craque onde está Marcos, Mateus, apesar que está pertinho, né? Mas na era da tecnologia tem uns que não pega não, Tony. Então para os mais high-tech, arrasta o dedo pro lado aí e muda. Para os que gostam da palavra, vira umas paginazinhas. Marcos capítulo 4, versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? E esse quarto tópico, esse quarto item é: por que você está com tanto medo? E isso é para você, igreja. Por que você está com tanto medo, ainda não tem fé? Como nós acabamos de falar aqui, os discípulos já caminhavam tanto com Jesus, eles já viam tantas coisas manifestas, eles já tinham visto tantos milagres acontecendo, eles já tinham visto a sabedoria do mestre,
Eles já tinham visto tantos ensinamentos, tanto aprendizado. Imagina quantos milagres eles já não tinham visto ali. E agora eu quero falar com você, o quanto você já não viu até hoje. O quanto você já não viveu até hoje. O quanto o Senhor já não fez até hoje na sua vida. Por quantas tempestades você já não passou. Olha para trás e olha o quanto você já passou por tempestades. Olha para trás e olha o quanto o Senhor já fez na sua vida. Olha para a sua família, o quanto o Senhor já manifestou na sua família. Olha para os seus filhos, para os seus pais, olha o quanto o Senhor já fez a obra. Olha para o seu lar, olha o quanto o Senhor já não fez, já não trouxe a provisão sobre a sua casa. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje: por que está com tanto medo? Por que nós estamos com tanto medo, igreja? Ainda não temos fé o suficiente? Ainda não entendemos, não conseguimos entender que Jesus está no barco. Ainda não conseguimos entender que se Ele não estiver no barco, Ele está no meio da tempestade, vindo andando sobre as águas. Ele garante o nosso caminho. Ele garante o nosso caminho. Eu quero dizer algo para você, não se assusta não. Mas barco com Jesus também passa por tempestade. Barco com Jesus também passa por tempestade. Nós não estamos ilesos de passar pela tempestade, mas nós estamos garantidos de passar por ela. Nós não estamos ilesos de passar e vir um vento forte, vir a tempestade, a chuva, as ondas, o barco começar a encher d'água. Nós não estamos ilesos disso acontecer. Mas nós estamos 100% garantidos de passar por essa tempestade sem naufragar. Nós estamos garantidos de poder seguir em frente, sabendo que essas tempestades não vão fazer o nosso barco afundar. E o Senhor te trouxe aqui para escutar nessa noite exatamente essa afirmação: o barco não vai afundar. Eu ia colocar isso até de subtema, mas eu falei, não, deixa para a mensagem. Porque o Senhor ministrou muito forte isso, tudo isso para dizer isso para você. O barco não vai afundar. O barco ele não vai afundar. Talvez você olhe para a sua vida nesse exato momento e você fale, meu Deus, ele não sabe a tempestade, ele não sabe a turbulência que está, ele não sabe o que está acontecendo na minha casa, ele não sabe, obrigado que eu já estou derretendo aqui, ele não sabe tudo que eu estou vivendo, ele não sabe a dificuldade que eu estou com meus filhos, meu marido, se ele conhecesse meu marido, minha esposa, meu Deus, minha situação financeira, ele não sabe o que está falando. Realmente eu não sei aquilo que você está passando. Realmente eu não sei o que pode estar acontecendo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Jesus que Ele afirma que o barco não vai afundar. E eu posso falar isso com autoridade para você e liberar essa palavra sobre a sua vida. O barco não vai afundar. Não importa o que você esteja passando. Não importa as mentiras que se levantaram. Não importa tudo aquilo que você tem vivido. Mas eu quero que você olhe, mediante essa dificuldade, o barco pode estar ali, chacoalhando, balançando, a tempestade forte, tá difícil sim, mas Jesus ele está no barco. Renan, mas meu Deus, mas Jesus ele deve estar dormindo. Talvez você se pegou dizendo, meu Deus, Jesus ele deve estar dormindo, ele não está me vendo. Sim, ele pode estar dormindo, mas ele está dormindo dentro do barco com você. E enquanto ele estiver junto com você, mesmo dormindo, o barco não vai afundar. O barco ele não vai afundar. Nesse culto de pastores, do conselho de pastores que nós tivemos, o pastor que ministrou, o pastor Samuel, ele trouxe uma palavra que marcou, ele ficou gravada em mim. Para de reclamar da tempestade que ele mandou você entrar. Ele falou isso, eu falei, mas como ele falou isso? Jesus
impeliu, disse, conduziu para ele que eles fossem atravessar. Ele já sabia da tempestade, ele já sabia que os discípulos passariam por dificuldades, que teriam a tempestade. Ei, escuta, comigo e com você, pode ser da mesma forma. Talvez essa tempestade que eu ou você estamos passando, Jesus ele já sabia, e talvez não se surpreenda e não se assuste. Talvez foi ele que te mandou por ela. Por quê? Para gerar crescimento e vitória sobre a sua vida. Porque se você passasse direto, talvez você não aprenderia aquilo que ele precisava te ensinar. Não reclama não. Para de chacoalhar Jesus, você não precisa acordar ele não. Para de ficar ali, Jesus, acorda, pelo amor de Deus, acorda, 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 acorda. A gente não precisa acordar ele não, ele está juntinho. E mesmo se ele estiver dormindo, deixa ele descansando quietinho. Porque talvez ali dormindo ele está sonhando. Está sonhando a continuação dos planos dele para a sua vida. Está sonhando tudo aquilo que ele vai fazer depois dessa tempestade. Está preparando tudo aquilo que ele vai manifestar. Só permanece firme. Aleluias. O último tópico, Mateus 14, o verso 27. Se o louvor quiser ir subindo, se preparando, já pode. Daqui a pouquinho eu já finalizo, mas já podem subir já. Mateus 14, o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quinto item e o último: tenha coragem, sou eu, diz o Senhor. Coragem, segundo o dicionário, moral forte perante o perigo, perante os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Coragem, firmeza de espírito para enfrentar situação moralmente difícil. O Senhor ele busca de nós uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa é o quê? Uma igreja com bravura. Uma igreja que permanece firme, que segue em frente. Quantas vezes nós temos escrito na palavra não temas? Quantas vezes nós temos na palavra não temas? Quantas vezes Jesus ele não disse para os discípulos ou para os profetas: coragem, vá. Coragem, prossiga. Coragem, vá em frente. E eu oro para que o Senhor levante uma igreja corajosa. Eu oro para que o Senhor levante uma igreja corajosa, para que uma igreja corajosa que enfrente qualquer tempestade, qualquer adversidade. O mundo está enfrentando adversidades, dificuldades, sem ter Jesus. E nós que temos Jesus nos deixamos abater, nos paralisamos. E nós que temos Jesus amoecemos. E nós que temos Jesus paramos. É inaceitável. Eu tenho orado isso sobre a minha vida de forma inaceitável para mim. De aparecer uma tempestade, levantar uma onda, afetar o meu chamado e o meu ministério. Apareceu uma tempestade, uma onda, não vou no culto, não estou legal. Apareceu uma tempestade, uma onda, estou meio mal hoje. Chega, igreja. O que pode se comparar na nossa vida à presença dEle? O que pode se comparar àquele que te amou e entregou o Filho dEle por amor a você? O que pode se comparar ao sangue que foi derramado na cruz por mim e por você? Fecha seus olhos por um momento. Eu quero fazer você viajar um pouquinho comigo nesse momento. Lembra agora de quando Jesus ele te resgatou, de quando você teve o seu primeiro contato com Jesus.
Lembra da obra da cruz, de tudo aquilo que Ele fez, de cada gota de sangue que foi derramada, de cada chibatada que Ele levou, por amor a mim e a você. E eu te faço uma pergunta agora: existe algo que se compare a isso? Existe algo que se compare a este amor? Existe algo que se compare à presença dEle? Existe tempestade que possa sobrepor o amor de Deus? Nenhuma tempestade pode avançar contra o grande amor de Deus. Nenhuma tempestade pode avançar contra a presença dEle. Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, Ele acalma tudo. Essa tempestade, essa dificuldade, essas ondas que estão se levantando sobre você hoje, talvez você entrou aqui nessa noite buscando justamente uma resposta para essa tempestade que você está vivendo, para essa onda que se levantou sobre a sua vida. Talvez uma dificuldade financeira, talvez algo emocional, talvez algo na saúde, não importa o que seja. A resposta do Senhor para a sua vida hoje é: coragem, eu estou contigo. Coragem, eu estou contigo, diz o Senhor. Ah, meu irmão, o barco vai balançar. Ei, escuta, o barco vai balançar. Jesus, Ele garante o barco, mas Ele não isenta da tempestade. Jesus, Ele garante o caminho, mas Ele não isenta do que vamos viver no caminho. Jesus, Ele garante o caminho para nós trilharmos, mas o que nós vamos passar nesse caminho é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para que muitas vezes, nos momentos em que nós esquecemos quem Ele é, através da tempestade, nós possamos elevar os nossos olhos e olhar e ver que Ele está no barco dormindo, ou que Ele está vindo caminhando pelas águas. Ah, meu irmão, não vai afundar não. Não vai afundar. Não vai afundar. Você não vai afundar. A sua vida espiritual não vai afundar. O seu chamado não vai afundar. A sua família não vai afundar. A sua saúde não vai afundar. As promessas e os planos de Deus, eles não